Ô, gente, que privilégio poder compartilhar com vocês algumas das coisas que eu aprendi com a designação do Vem Segue-me desta semana. E eu vou te contar que muita coisa me fez pensar nessa designação. Já começando no capítulo 11 de 2º Nefe, quando a gente viu na aula passada que Jacó, o irmão de Nefe, deu o discurso para o povo, aquele discurso lindo que ele deu, aquele discurso cheio de doutrina, e que Nefe tinha pedido para ele utilizar as palavras de Isaías. Mas agora a gente se depara com o 2º Nefe 11, e Nefe novamente está dizendo: vou falar para vocês Isaías. Então só aí a gente pode pensar um monte de coisa. Peraí, por que Isaías é tão citado? Por que Isaías, esse profeta tão grande? É muito interessante porque foram muitos os que citaram Isaías. Cristo citou Isaías muitas vezes, inclusive quando ele esteve nas Américas. Quando ele disse que grandes eram as palavras de Isaías para os nefitas, e quando ele disse também que todas as profecias de Isaías seriam cumpridas. Quando a gente pensa Pedro, Paulo, João no livro de Apocalipse, todos citaram Isaías. E agora a gente tem Nefe, que está novamente citando Isaías. A gente encontra no livro de Mórmon 540 referências, citações dos escritos de Isaías. Então, no mínimo, isso significa muito. No mínimo, a gente precisa parar e pensar porque é tão importante estudar esse profeta. E porque o livro de Mórmon traz ainda mais esclarecimento sobre as profecias de Isaías. Isaías, que o seu próprio nome significa Senhor da Salvação. Esse profeta que viveu em uma época conturbada, de iniquidade, de apostasia, e que profetizou tantas coisas. Mas Isaías tem um tema central. E Nefe fala, entre tantas coisas, desse tema central de Isaías. Aliás, ele começa falando nisso. Porque eu imagino, Nefe, ele teve a oportunidade de ver os nefitas, de ver a sua posteridade, a sua descendência. E ele viu que esse povo se tornaria orgulhoso, que se tornaria hostil, que se tornaria mundano. Ele sabia que eles precisariam relembrar as palavras de Isaías. E, gente, eu fico pensando assim, Nefe disse várias vezes, que as placas, elas tinham um pouco espaço. Elas tinham pouco espaço, ele só podia falar, escrever o que era mais importante. E entre essas coisas está Isaías. E imaginemos também que não era fácil escrever em placas de metal. Mas Nefe, com todo o esmero e dedicação, ele buscou e escreveu as palavras de Isaías. E entre as coisas que Nefe diz, ele presta testemunho. Ele diz que Isaías viu o Redentor, o Salvador, o Santo de Israel. E aí ele diz, eu também vi. Ele se coloca como testemunha. E ele diz, Jacó, meu irmão, também viu. E olha que interessante a lei de testemunhas que a gente vê aí, que a gente vê nas Escrituras, porque para os judeus, eles têm uma lei de testemunhas. Não vale nessa lei apenas o testemunho de uma pessoa. Para que a lei seja válida, eu preciso ter 2 ou mais testemunhas. E outra coisa, essas testemunhas não podem dizer, eu vi ou eu soube através de fulano. Elas não vão testificar uma boataria, mas eles testificam aquilo que eles viram. Precisa ser uma testemunha ocular. E o que a gente encontra aqui? Nefe dizendo, eu vi. Isaías viu. Jacó, meu irmão, viu. 3 testemunhas.
Assim como nós tivemos 3 testemunhos do livro de Mórmon. E em tantas outras situações, esse padrão da lei judaica se repete. A mensagem mais importante de Isaías: Cristo vive. E no tempo de Isaías, ele estava testificando de um Cristo que ainda viria. No tempo de Nefe, ele estava testificando de um Cristo que ainda nasceria na terra. E é interessante que Nefe diz que vai citar Isaías e aplicar Isaías às circunstâncias do seu povo. Então, a gente pode aprender que Isaías, ele ultrapassa o tempo. Que nós podemos estudar Isaías aplicando às nossas circunstâncias. Isaías profetizou muito do que estava acontecendo na sua época, muito do que viria a acontecer. E a gente pode pensar que estudar Isaías, esse livro que é cheio de simbolismo, porque ele tem muito da poesia hebraica, que era cheia de símbolos, de imagens, a gente vai ver muito isso no livro de Isaías. O livro de Isaías também, ele fala da geografia local. Então, quando você conhece a geografia, claro que fica mais fácil entender Isaías. E como a gente vai ver lá em 2 Nefe 25, que não é hoje, que o livro de Isaías ele é compreendido através do espírito de profecia. Ou seja, eu preciso ter o Espírito Santo. Então, uma das maneiras de estudar Isaías, primeiro, é procurando aplicar a minha vida. Já que ele escreveu, o que ele escreveu tem múltiplas possibilidades. E pode ser aplicado em qualquer época, e pode ser aplicado na minha vida. Então, que a gente possa ler esse livro com esse olhar. Como eu posso aplicar a minha vida? Que possamos ler este livro também em oração, buscando o espírito de oração, porque nós precisamos entender e interpretar os significados. E à medida que a gente vai buscando essa oração divina ao ler as Escrituras, as coisas vão se tornando claras. Então, Nefe, ele fala exatamente isso. Ele diz aqui, pois aplicarei suas palavras a meu povo, e eu vou enviar todos os meus filhos, pois ele verdadeiramente viu meu Redentor, assim como eu vi. E meu irmão Jacó também o viu, como eu o vi. Então, a coisa principal que Isaías fala é sobre o Cristo, príncipe da paz. Nefe testifica desse mesmo Cristo. Então, que a gente possa pensar na importância que tem Cristo para a minha vida. Porque Nefe usou esse espaço das placas, porque ele queria dizer para os seus filhos, Cristo vive. E graças a ele, toda a história da humanidade foi modificada. É interessante também porque Nefe, ele diz, a minha alma se deleita nos escritos de Isaías. Gente, ele faz uma repetição aqui, a gente vê muito essa figura na poesia hebraica, porque ele diz, minha alma se deleita, aqui no versículo 4, eis que minha alma se regozija em provar ao meu povo da veracidade da vinda de Cristo. E aí depois ele diz, minha alma se deleita nos convênios que o Senhor fez. Minha alma se deleita em comprovar que sem a vinda de Cristo, todos os homens pereceriam. Essa repetição, minha alma se deleita, que dá essa sonoridade especial. Mas ele diz, minha alma se deleita em provar ao meu povo a veracidade da vinda de Cristo. Todos nós precisamos ter um testemunho de Cristo. Vivemos numa época que a gente tem o privilégio de Cristo já ter vindo na Terra. Precisamos ter testemunho desse ser real que veio e que expiou por nossos pecados. E um testemunho da vinda futura, de que ele retornará. Ele diz, minha alma se deleita nos convênios que o Senhor fez com nossos pais. Que a gente possa lembrar que o povo de Israel era um povo de convênios. E que nós temos nesse convênio a parte que nunca vai falhar. Quando há uma quebra, somos nós, os homens, que quebramos. Mas Deus é um Deus de convênios.
E nós podemos permanecer firmes nesse convênio. Para isso, precisamos confiar em Deus, porque Ele não rompe as suas promessas. Ele fala sobre Cristo, a sua graça, justiça, poder e misericórdia. Ele fala que Ele se regozija, que Ele se deleita no grande plano de redenção, no grande plano de libertação da morte. O que é esse grande plano de libertação da morte? É exatamente o plano de salvação. É a ressurreição de Cristo. E a expiação que nos libertou dessa segunda morte, que seria a morte física. E Nefe diz ainda, minha alma se deleita, que sem Cristo todos os homens pereceriam. Gente, nós precisamos de Cristo e somos dependentes dele. Graças ao seu sacrifício, graças a tudo que ele fez por nós, nós podemos ter a garantia de viver, né, de sermos ressuscitados, de conseguirmos a vida eterna. E aí ele diz assim, né? Ora, essas são as palavras que podeis aplicá-las a vós e a todos os homens. A vós e a todos os homens, ou seja, Nefe, né, estava aplicando ao seu povo, ele estava aplicando essas palavras de Isaías ao seu povo, mais de 100 anos depois, daí do período que Isaías escreveu. Nós podemos aplicar agora na nossa época também, que nós precisamos buscar essa orientação divina. E é interessante porque Isaías, ele demonstra, ele vê os reinos da terra. E ele vê prata, ele vê ouro, ele vê cavalos, ele vê carros, né? Ele via carros que não tem fim. Gente, eles assim, ó, a terra está cheia de cavalos, carros que não têm fim. Carros que não têm fim. Não tinha carros na época de Isaías, gente. Mas ele viu isso. Ele viu os nossos dias também. E ele diz que a terra está cheia de ídolos que adoram a obra das suas mãos, que fabricaram os seus dedos. Ou seja, os homens adoram os seus ídolos, aquilo que eles fabricaram com obras das suas mãos. Então, é uma advertência a Isaías, a como a gente, na nossa época, teríamos talvez essa inclinação, com tantas as distrações que tem no mundo, ou com tanto poder, ou com tanta riqueza, da gente se distrair por este mundo, ou pensando agarrado nos bens materiais. Esses ídolos das nossas próprias mãos, ídolos que os próprios homens construíram. Então a gente vê que isso é presente na época de Isaías, esse afastamento da verdade, de adulterar, de buscar outros deuses, de querer luxo, riqueza. Na época dele, os homens já estavam aí em completa, vamos dizer, iniquidade, uma apostasia muito grande. E Nefe também vê o que vai acontecer com seus descendentes no futuro, essa apostasia e esse ciclo aí de buscar riquezas. E a gente vê na nossa época como as coisas do mundo, a carreira pode ser mais importante, o trabalho pode ser mais importante, ou o meu carro mais importante, ou a minha casa. E a gente fica tão apegada a essas coisas que muitas vezes a gente não tem coragem de fazer sacrifícios. É o sacrifício de preciso ir a uma missão, mas para isso eu preciso trancar uma universidade, para isso eu vou precisar deixar o trabalho, que de repente eu posso ter uma carreira promissora. São tantos os desafios que se apresentam hoje. Ou às vezes é o casamento, às vezes é um filho. Não, o filho é muito caro, vou gastar dinheiro com leite, com fralda, não tenho recursos para isso, vou investir em mim. Então é sobre isso que Nefe está relembrando esse povo, está escrevendo, para que a gente saiba o que disse Isaías e que a gente pense sobre isso. Mas a boa promessa é que Isaías fala, né, que todos esses homens orgulhosos, vaidosos por esses ídolos, por essas coisas que conquistariam, se eles se humilharem, se eles buscarem a Cristo, eles vão encontrar a salvação.
Então há muita esperança em Isaías, porque ao mesmo tempo que a gente vê um mundo iníquo, né, ao mesmo tempo que ele está vendo uma Jerusalém se afastando do convênio, ele está prometendo àqueles que são fiéis, porque ele não fala só dos infiéis, mas ele fala daqueles que cumprem convênios, daqueles que permanecem firmes no caminho do convênio, nas promessas que aqueles que são fiéis terão. Gente, é tão emocionante, tão emocionante. Ele fala ainda, para a gente ter uma noção mais completa, a gente precisa entender um pouquinho do que acontecia nesse período. Já havia acontecido a divisão dos reinos. Então, nessa divisão dos reinos, a gente tem aqui no Reino do Norte, que é o Reino de Israel. O Reino do Norte estavam com as 10 tribos, certo? E existe o Reino do Sul, que era justamente o reino que ficava Judá e Benjamim. Jerusalém era uma cidade de Judá. Isaías estava no reino de Judá. E é interessante porque ele é um profeta de reinado. Era comum os profetas aconselharem os reis, aconselharem a corte da época. Então, Isaías, como profeta, ele aconselhou muitas vezes o rei e ele orientava, né, através das suas profecias. E é interessante que a gente tem aí no mundo, nessa época, um império muito grande, que são os assírios, que estão já dominando tudo, ganhando todas as batalhas. E o reino de Israel se junta com a Síria para lutar contra a Síria. Mas eles querem, nessa aliança, incluir o reino de Judá, que é onde está a cidade de Jerusalém. E o rei procura o profeta Isaías para consultar o que Isaías diz. E Isaías diz a mensagem do Senhor para ele, que ele não deveria ir lutar contra a Assíria e que ele não deveria se juntar aos outros 2 reinos, ao reino de Israel e a Síria, porque a Assíria viria com tudo para cima deles, que ele não deveria e que o Senhor estava com eles. Mas o rei temeroso acabou decidindo fazer uma aliança às escondidas e se juntou com os outros 2 reinos de Israel e Síria. E o que acontece é que aí a gente vê a queda de Judá. E a gente vê nesse momento a dispersão das 10 tribos de Israel. A gente vê a destruição dos reinos. Por quê? Porque o rei não foi obediente ao que o Senhor estava prometendo. Ou seja, o rei não confiou. Então, olha que interessante a gente pensar que o Senhor disse exatamente através de Isaías o que o rei deveria fazer. Mas ele acabou fazendo o que ele achava que devia. E ao fazer o que ele achava, ele recebeu as consequências da sua escolha. Então, Isaías está falando exatamente isso, da destruição de Jerusalém, da dispersão das tribos. E é muito interessante, porque a gente vai ver que Jerusalém foi destruída várias vezes, foi reconstruída várias vezes. Mas o mais importante desse simbolismo é a gente pensar na nossa vida, que muitas vezes a gente não confia no que o Senhor está nos dizendo. Por que é tão difícil pagar o dízimo? Porque muitas vezes a gente não confia que as janelas do céu se abrirão, que o Senhor vai dar um meio de escape. Então, às vezes, a gente não confia em colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Eu achei tão lindo, a minha irmã, ela mandou um áudio dizendo de um sentimento que ela teve e ela fez uma comparação que eu achei bárbara. E nessa comparação ela fala sobre uma festa de aniversário, que você tem um bolo e que o aniversariante dá o primeiro pedaço. E que geralmente você dá o primeiro pedaço para quem você estima, para aquela pessoa que mais fez por você, aquela pessoa que você mais agradece. Então ela comparou o dízimo a isso, a você dar o primeiro pedaço.
Que às vezes a gente pega o bolo e a gente vai pegando os outros pedaços, vai colocando na frente e a gente não prioriza tudo que Deus tem feito por nós. Então, muitas vezes, a gente não pensa que guardar convênios, eu preciso ser fiel. Eu preciso confiar no Senhor, mesmo quando tudo pareceu indicar o contrário. Isso é confiança. Isso é se manter no convênio. Isso é ir adiante. É saber que o Senhor lutará as nossas batalhas. Que Ele lutará as nossas lutas. Que mais são os que estão conosco. Então, às vezes, não falta essa fé, como faltou essa fé para o rei de Judá. E não foi por falta de aviso. Então, Isaías está nessa época falando sobre essa destruição e sobre todos aqueles santos que estão ali se afastando. Mas é interessante porque Isaías diz uma coisa que tocou profundamente meu coração. E no capítulo 13, no versículo 10. Dizei aos justos que tudo lhes vai bem, porque comerão do fruto das suas obras. Olha só, é um recado, gente, e é um recado assim tão intimista, um recado para os justos. Dizei aos justos que tudo está bem. Ou seja, está acontecendo guerra, a Síria está dominando o mundo, as tribos já foram dispersas, Jerusalém está sendo destruída, cidades ao redor todas cercadas. Mas ele está dizendo, dizei aos justos que tudo vai bem, porque comerão do fruto das suas obras. Então que a gente possa pensar nisso, tudo vai bem. Se eu fizer o certo, pode acontecer uma tempestade ao meu redor, mas tudo vai bem. Mas aí ele fala, ai dos ímpios, porque perecerão, porque de suas próprias mãos receberão as recompensas. Olha só, ai dos ímpios, porque eles escolheram. Eles estão recebendo a recompensa da sua própria mão, das suas escolhas. E aí ele fala sobre as filhas de Sião, que são altivas, que são orgulhosas, pescoço erguido. E é interessante, né? Porque essas filhas de Sião, aqui no 14, quem são essas filhas de Sião, gente? São as filhas do convênio, elas são lá do convênio. Elas estão entre o povo do convênio, mas o que acontece com elas? Olha o que elas estão dizendo. Nós comeremos nosso próprio pão, vestir-nos com nossos próprios vestidos. Aí é onde a gente vê o orgulho. É onde a gente vê aquela coisa, talvez, até do empoderamento feminino, quando você diz, eu me banco, eu como meu próprio pão, eu me visto, eu pago por isso. E a gente esquece de olhar de onde vieram as nossas bênçãos. É quando você diz, não preciso de nada, eu me basto, eu sou autossuficiente. E a gente precisa lembrar de onde vêm nossas bênçãos. Porque aí elas recordam e dizem, então somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Ou seja, todos precisamos do nome de Cristo na nossa vida. E quando a gente renova os nossos convênios, de tomar sobre nós o nome de Cristo, é no sacramento, a cada domingo, nos humilhando e nos arrependendo dos nossos pecados. Então, entre tantas coisas que Isaías fala, ele fala sobre uma mensagem de esperança. Ele fala sobre o Santo de Israel. Ele fala sobre os valores invertidos, tão comuns na época de Isaías, tão comuns na época de Cristo, tão comuns na nossa época, que diz, ai dos que ao mal chamam bem, e dos que fazem escuridão luz, e da luz escuridão. Fazem do amargo doce, e do doce amargo. Gente, a gente vive épocas tão confusas, que às vezes a gente vê pessoas defendendo o errado de tal maneira, que precisamos ter muito cuidado para não ser confundidos. Fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, que a gente possa realmente refletir ao que eu estou dando ouvidos, que mundo ou que filosofia mundana eu estou prestando atenção. Eu preciso ter cuidado com os reinos desse mundo, com as ideologias. A gente vê, na época de Isaías, esses reinos presentes. A gente vai ver, na época de Cristo, o Império Romano. Quem são os deuses desse mundo?
O que estão nos dizendo os partidos políticos? O que estão nos dizendo as ideologias do mundo? E aí ele diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes à sua própria vista. Cuidado, cuidado. Às vezes a gente acha que sabe demais. Às vezes a gente acha, porque estudou um pouquinho mais, eu fiz isso por minhas próprias mãos. Não é assim. Nós não sabemos nada. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quanto a gente é insignificante. E quanto a gente tem para aprender e entender. E que tudo na vida a gente precisa da força do Senhor. São tantos os versículos inspiradores, mas eu vou chegando aqui ao final, quando ele fala, já em 2 Néfi 16, 14, no 4 primeiro, no 17, 4, acautelai-vos e aquieta-te, não temas nem te desanimes teu coração, para que a gente não desanime. E ele fala: portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dá à luz a um filho, Emanuel será seu nome. E depois, no 19:6, pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Poderoso, Deus, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Cristo é o Príncipe da Paz. Quantos nomes sublimes e maravilhosos Isaías descreveu o Salvador. Quantas imagens fortes a gente tem nesse compilado de capítulos. E a gente que tem esse privilégio, gente, de estar estudando Isaías e ver muitas das suas profecias que já se cumpriram. A gente viu Israel ser destruída, ele fala sobre o templo santo, a gente viu esse templo ser reconstruído. A gente vê templos sendo espalhados na nossa época e a importância da gente ir para esses lugares santos, receber instrução divina do alto. A gente vê como ele fala do nascimento de Cristo e como Cristo veio a esse mundo e como ele expiou pelos nossos pecados e como ele nos proporcionou tantas bênçãos. Ele fala, de tantas coisas, inclusive dessa segunda vinda de Cristo que a gente está ali esperando. Ele fala sobre esses valores invertidos, tantas coisas que a gente tem visto, e como disse o Salvador Jesus Cristo, todas as palavras de Isaías serão cumpridas. Que a gente possa prestar atenção e ter espírito de oração para estudar esse livro. E lembrar que o mais importante deste livro é a mensagem que ele traz sobre o Salvador, sobre a sua missão. Que privilégio vivermos numa época em que a gente viu o Salvador vir à Terra. Que a gente sabe que ele veio. Que maravilhoso é ver Isaías falando de uma restauração. E a gente saber que essa restauração já aconteceu e continua acontecendo. Que maravilhoso ele falar desse estandarte que estaria erguido para todas as nações. Esse estandarte, o livro de Mórmon, o verdadeiro evangelho de Cristo, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, estabelecida na terra. Continuamos a ser um povo de convênio. Continuamos a ser um povo de templos. Continuamos a ser instruídos. Continuamos a ter profetas que nos guiam e que nos abençoam com seus conselhos inspirados. Que a gente possa atentamente prestar atenção nas palavras de Isaías. Gente, muito obrigada por tudo. E nos vemos. Até a próxima.